Vocês já repararam que quando a direita age, ela leva os seus ideólogos, principalmente aqueles que têm uma ascensão sobre a classe média, que se portam como intelectuais, que vendem livros, não é? Não são propriamente acadêmicos, nem filósofos, até tem diploma, mas eles atuam naquela camada jornalística, digamos assim, na mídia. Eles pregam o desalento, a desesperança, a acomodação. Vocês já repararam isso? Né? Eu falei muito disso aqui durante a gestão do Silvio Almeida. Estão lembrados? Que ele usava da tese do racismo estrutural, que é uma tese falsa, para dizer que as coisas eram assim mesmo. Então nada o espantava e, portanto, nada fazia com que ele agisse. Lembram? E eu também menciono muitas vezes esse pessoal da mídia que fala contra a política, fala contra a ação, quer que haja um dar de ombros, tudo é igual. É aquele seu coleguinha aí perto da sua casa que votou no Bolsonaro e tá visivelmente envergonhado. Então você chega para ele e ele fala: tudo é igual. O certo mesmo é a gente não dar atenção. Política não vale a pena. Você já viu isso? Aquele Luiz Felipe Pondé, a Cuca, no jornal faz muito isso, né? Isso é uma militância política, de desmobilização das pessoas. Onde é que este pessoal quer atingir? Eles querem fazer com que você não saiba as coisas? Não. Eles não se importam se você sabe ou não sabe. O saber não é a grande questão para eles. O lema do Bacon, saber é poder, não os interessa. O que eles querem é atingir alguma coisa que é pré-linguística, que está nas suas entranhas, que você mesmo não sabe de onde vem, mas que você sente. É a esperança. Não é a esperança de esperar. É simplesmente a esperança de esperançoso. Pode reparar que você tem a esperança. E quando é que você sabe que você é esperançoso ou não? É quando você tem a esperança sem objeto. Você não está esperando alguma coisa. Você simplesmente é esperançoso. As coisas mudam. Você age para que elas mudem. E você está aberto para as mudanças. Um filósofo jovem que até pouco tempo a gente achava desesperançoso, mas que a gente sabia que escrevia, e se escrevia, estava sendo filósofo, estava movido pela esperança, é o Byung-Chul Han.
E agora, num livro recente, também traduzido quase que imediatamente para o português, ele fala exatamente da esperança. É quase que se ele endossasse um lema do meu amigo e o filósofo Richard Rorty, né, de quem fui amigo e tradutor. Richard Rorty dizia: antes esperança que conhecimento. E agora o Byung-Chul Han vem com um livro, O Espírito da Esperança contra a Sociedade do Medo. E eu até marquei o parágrafo que eu quero trazer para vocês. Olha só. A esperança não está vinculada a um objeto ou a uma ocorrência intramundana. Ela é um estado de ânimo, até mesmo um estado de ânimo fundamental, que determina e afina continuamente a existência humana. Eu nunca vi uma tão boa definição de esperança como esta. Ela afina a existência humana. Você já viu, ou já você mesmo afinou um instrumento, né? Um violão, qualquer coisa desse tipo. Afinar um instrumento é deixar as cordas apropriadas às notas musicais. É criar a possibilidade que o Peter Sloterdijk chama de a ressonância. É a ressonância. A ressonância é fundamentalmente alguma coisa do âmbito do fomento e da base da esperança. Quando você tem ressonância, a esperança cresce. Quando a esperança cresce, você vê você e o mundo afinados. E eis que esse estado de ânimo que não espera nada, espera tudo de bom. O que os conservadores querem? Eles vão diretamente na sua esperança. Eles aparecem com uma cunha para fazer com que a esperança salte e sobre a desesperança. Eu contei para vocês que na época da pesquisa para a eleição do Lula e que o Bolsonaro perdeu, algumas pesquisas mostraram um estranho patamar estatístico no Brasil. Eu nunca tinha visto isso. Uma boa parte dos eleitores do Bolsonaro, parece que era mais de 50% dos eleitores do Bolsonaro, os que iam votar no Bolsonaro, diziam que o país não ia melhorar em nada com ele. Quer dizer, é o voto ressentido, magoado, reacionário, sem esperança. É o desesperançado. É aquela velha piada do esloveno, né? O gênio aparece para o esloveno e diz: vou satisfazer o seu desejo. E ele pensa bem, vai mesmo? Vou. Só que tem um detalhe: o que eu fizer para você, eu faço em dobro para o seu vizinho. Aí o esloveno rapidamente decide, fala: me arranca um olho. Né? Esse é o cara de direita. Esse não é o ser humano em geral. Ele é o cara de direita. Ele é aquele que está desafinado em sua existência, porque ele não tem esperança.
A esperança é um mecanismo de acreditar, ela é um mecanismo de fé. Ela está articulada diretamente à fé. A fé em quê? Ora, do mesmo jeito que a esperança não tem um objeto, a fé também não tem. A fé é a capacidade de acreditar, de crer, de não ser uma pessoa desconfiada bobamente. O que é essa esperança de crer? Como é que você crê? Olha só, o próprio mecanismo pelo qual você está falando é uma crendice. As palavras foram ensinadas pela sua mãe e você foi testando e acreditando que elas funcionam para se comunicar. E nesse mecanismo de crer, né, é muito interessante um outro livrinho do Derrida, Força de Lei. Esse aqui já faz algum tempo que foi traduzido. E ele tem uma citação do Pascal que, por sua vez, cita Montaigne. Então eu vou citar o Montaigne através do Pascal citado pelo Derrida. Eu vou dar uma de Platão aqui, né? Que fazia esse jogo, né? Mas é porque é o Montaigne falando. Olha que fantástico, gente. Presta bem atenção nisso aqui. Olha só. As leis se mantêm em crédito não porque elas são justas, mas porque são leis. É o fundamento místico de sua autoridade. Elas não têm outro. Quem a elas obedece porque são justas, não lhes obedece justamente pelo que deve. Montaigne fala: um diz que a essência da justiça é a autoridade do legislador. Outro diz que é a comodidade do soberano. Um outro ainda diz que é o costume presente e é o mais seguro. Nada segundo somente a razão. É justo por si. Tudo se move com o tempo. O costume faz toda a equidade pela simples razão de ser recebida. É o fundamento místico da autoridade. Quem arremete a seu princípio, a aniquila, porque ela é mística. Eu creio. Mas por que você crê? Não me pergunte isso. Eu sou um crédulo. Eu sou um crédulo e nesta minha fé no mundo, nesta minha fé que faz com que eu siga adiante, se entrelaça a esperança. É muito, muito, muito significativo no livro do Byung-Chul Han, voltando a ele, que ele lança a mão da Hannah Arendt para falar da esperança, e ele pega uma passagem da Hannah Arendt, que é uma judia, ela fazendo um enorme elogio ao cristianismo nessa relação da esperança. Ela faz assim, ó, ela, Hannah Arendt, vai fazer o elogio do Natal e o elogio da natalidade, do nascimento.
E ela diz assim, para falar da esperança: o milagre reside no fato de que as pessoas nascem e com elas um novo começo que podem, agindo, realizar em virtude de terem nascido. Somente onde há a plena experiência desse aspecto da ação, pode haver algo como fé, o crer e esperança. A capacidade de confiar no mundo e de ter esperança pelo mundo talvez não tenha sido expressa de forma mais sucinta e bela, em lugar algum, do que nas palavras com as quais os oratórios de Natal proclamam a boa nova. E aí, abre aspas para os oratórios de Natal: uma criança nasceu para nós. É fantástico isso, né? Uma criança nasceu para nós. A vida continua. Essa criança está aqui porque há esperança e fé no mundo, senão não estaria. Ela é aquele que vai agir, que vai fazer coisas diferentes, que vai continuar o mundo. Uma criança nasce para nós. Aí está, né, a prova cabal da esperança e a possibilidade entremeada da fé. Não é a fé nos deuses, não é a fé em alguém, é a fé em tudo. É ser crédulo porque há esperança. Talvez por uma razão muito simples, gente. Tudo que nós fazemos depende de fé e esperança. Não depende do conhecimento. Já repararam? Já repararam que ninguém adquire conhecimento desesperançado ou sem fé? Se eu não acredito, se eu não creio, se eu não tenho o mecanismo de acreditar, eu não tiro um bolo de dentro do forno. Eu acredito que a tantos graus ele vai estar cozido. Eu não sei o que é grau, não sei o que é temperatura, eu não sei nada. Apenas minha mãe me disse, eu acreditei nela. E eu tirei o bolo do forno. E sentei-me à mesa e o dividi. Se você conseguir dar o passo que eu vou dar agora, você fechou o raciocínio. Percebe que esse sentei-me à mesa e o dividi por obra da esperança e da fé é a felicidade? Sacaram? Esse livrinho do Byung-Chul Han me fez voltar ao Hort, né? Essa ideia de antes esperança que conhecimento. E me fez entender muito, gente, muito, os mecanismos pelos quais os reacionários, os conservadores querem tanto nos criar desesperança. Ou nos criar situações onde é tudo assim mesmo. Parece que eles intuem que uma criança nasceu para nós é tudo aquilo que não pode ocorrer. Essa metáfora tem que ser extirpada. Não pode haver futuro. É isso. Daqui a pouco a gente volta.